Eu moro em Portugal há 8 anos e 8 anos é um tempo suficiente para um país deixar de ser um encantamento e virar a vida real, virar rotina. Porque é fácil a gente amar a novidade, difícil é a gente amar o dia a dia e a rotina daquele lugar. Fácil a gente ir como turista e se encantar, viver ali, a gente começa a ver todas as nuances. Bom, eu cheguei com uma filha pequena, eu sou mãe solo, a Valen hoje tem 9 anos e a gente chegou quando ela tinha 1 aninho. Então a gente passou aqui por períodos de muita dúvida, muito medo, na fase da pandemia, fase do deslumbramento, fase de algumas frustrações, principalmente na época de reforma da casa, abertura de negócio, enfim. Também já passei por uma fase muito intensa de crítica e hoje eu não falo então assim muito como turista. Eu falo como alguém que já viu o país por dentro e que mesmo depois de tudo isso, eu ainda reconheci valor aqui. E esse vídeo é para mostrar algumas das características que eu acredito muito que me fizeram ir ficando e foram fazendo sentido para mim. Não é sobre um país perfeito, porque não é. É sobre as escolhas que a gente vai fazendo e que vai fazendo sentido no nosso dia a dia, não para a nossa vida como um todo, para sempre, mas naquela fase, né, que a gente está vivendo. Primeira coisa que eu gosto muito daqui é a mobilidade. Portugal é um país muito pequeno, né? Ainda mais comparado com o Brasil. Ele é basicamente do tamanho do estado de Pernambuco. Pensa, um país inteiro do tamanhinho de Pernambuco. E isso torna tudo fácil. Não só viajar, no ir de uma cidade para outra e fazer turismo, que é maravilhoso, mas também no dia a dia. As deslocações, como falam aqui, elas são rápidas, são práticas. Em 5 minutos você consegue chegar de um ponto a outro. Principalmente para quem mora no interior, como eu, e que tem essa vida sem trânsito, sem confusão. Por isso, para mim, morar em Lisboa, morar no Porto, nunca foi uma opção. Porque o trânsito realmente tira o nosso tempo de vida, nosso sistema nervoso se altera, não é? Então, parece que quando o deslocamento diminui, a nossa vida aumenta, né? No verão passado, por exemplo, nós fizemos 2.500 quilômetros de carro, com calma, sem nenhuma exaustão. A Espanha está aqui, 2 horas e meia da gente. Portugal é um país extremamente rico, tem neve, tem montanha, tem praia normal, tem praia fluvial, tem gruta, enfim, tem tudo. É um país deslumbrante em muitos aspectos. Não é uma comparação com o Brasil, são as características de Portugal. Então a possibilidade de explorar é enorme. Uma pessoa que tem um Instagram chamado Carol no Mundo e que ama viajar, adora essa possibilidade, não é? Assim, as portagens, elas são caras, mas as estradas são ótimas, funcionam e isso faz muita diferença. Segundo ponto, o acesso à natureza, como eu falei, né? A natureza aqui não é uma viagem especial, é parte da rotina. A gente tem paisagens bonitas pelas estradas, o interior é belíssimo, oliveiras para todo lado, plantações de uva, não é? Você pega muitos parques para fazer piqueniques, cachoeiras, fazer uma trilha, os passadiços, como eles chamam aqui, são coisas muito bacanas que nós não temos no Brasil. Aliás, natureza, uau! No Brasil não falta. Essa pequena estrutura ali, junto da natureza, sem destruir a natureza, que eu acho que poderia ser muito explorada no Brasil. Mas isso amplia muito o mundo da criança, isso a gente pegar um carro, parar num parque, fazer um lanche, enfim, isso é muito gostoso aqui. O fato da gente ter a neve tão pertinho aqui na Serra da Estrela. Gruta perto da minha casa aqui a 35 minutos, a Gruta de Miradaire, espetacular, a Gruta da Moeda, e tem outras grutas aqui também próximas. Próximo ponto é a cultura dessa formalidade, do respeito, da civilidade, que eu tanto sentia falta no Brasil. Aquela sensação de que você vai chegar num lugar e vai dar um bom dia antes de começar a falar. Isso é uma regra inegociável aqui. Se você não dá bom dia antes, a pessoa te dá bom dia e você fica constrangido. Ou pelo menos deveria ficar constrangido. Que o se faz favor, que é o nosso por favor normal, não é? A criança cumprimentar o adulto, essa formalidade, essa civilidade, esse respeito que o brasileiro perdeu já há um tempo por conta do calor humano e tudo mais. Valorizo muito isso. As ruas são mais limpas, temos muito menos barulho, muito mais ordem no espaço público.
muito mais limpeza, enfim. Esses pequenos códigos sociais vão moldando muito o comportamento cívico, coletivo. E quando você está criando um filho, isso pesa muito. É claro, os seres humanos eles variam em todos os lados, mas é um peso para mim muito importante. O grau de educação, de coletivismo aqui é uma coisa que eu gosto muito. De novo, não é sobre a perfeição, é sobre um ambiente no geral. Outra coisa que eu gosto muito aqui, principalmente tendo filho e que me assusta quando eu vou ao Brasil, é que o lazer aqui ele é democrático. Ou seja, aqui você não precisa ser rico para poder ter qualidade de vida com o seu filho. Então aqui você tem o parque público, qualquer pequena cidade você vai ter um parque público bem cuidado. Você tem uma piscina municipal que vai abrir ali na época do verão, os 3 meses de verão, a preços populares. Em toda a cidade tem. Se você cansar da sua, você vai na cidade ao lado e na cidade ao lado. Na Lausanne tinha uma ótima. Miranda do Corvo tem outra excelente. Aqui em Orem tem uma, sem falar nas praias fluviais que são gratuitas, são praias dentro dos rios, a água é um pouquinho mais gelada, mas enfim, existe essa possibilidade. As cidades, as câmaras municipais aqui, elas se organizam muito para fazer eventos gratuitos. Em Viseu, aquele parque central de Viseu ali, perto do Rocio, sempre lotado de atividades. Quanto maior a cidade, mais atividades, é claro, né? Aqui em Orem eu sinto bastante falta dessas atividades, acho que são poucas, mas ainda assim, por exemplo, a biblioteca tem eventos para as crianças todas as semanas, tem teatro eventualmente, de forma sazonal, existe ali atividades gratuitas, coisas que, enfim, no Brasil onde a gente vai é pago, né? E a gente passeia muito mais aqui, principalmente quando os filhos são pequenos, as possibilidades são enormes, isso eu adoro. Outra coisa que eu gosto muito aqui é que as estruturas elas funcionam o suficiente. Com exceção da AIMA, não vamos falar sobre ela agora. Aliás, espero que nunca, porque realmente é um estresse para todos. É uma estrutura previsível. As escolas funcionam, os sistemas públicos de forma geral, com as suas deficiências ao longo desses anos, realmente foram ficando mais deficientes. Funcionam. Melhoraram depois da pandemia com a informatização, sem dúvida. A gente tem sempre correios, finanças, segurança social, biblioteca, supermercados, mesmo em cidades pequenas. Uma coisa que eu gravei num vídeo anterior, fazendo uma comparação do interior do Brasil com o interior do Portugal, que é muito interessante, sugiro ver. Cidades pequenas aqui têm o mínimo para sobrevivência. Escolas, muitos bancos, correios, tribunal, enfim. Tudo isso tem em todos os lugares aqui. E essa previsibilidade é boa. Você está ali numa cidade que te oferece qualidade, que te oferece o básico, é ótimo. Principalmente, como eu falei, com a mobilidade fácil, que você está em 5 minutos em qualquer lugar. Outra coisa que eu adoro aqui é a escola. A escola e a possibilidade de escolha na educação. No Brasil, nós não temos a possibilidade de homeschool, assim como aqui em outros países da Europa também ainda não é permitido, mas aqui em Portugal chama-se ensino doméstico ou ensino individual. É o formato que a minha filha está hoje, juntamente com uma tutoria e com um projeto de escola aqui em Orem. Outro vídeo eu falo sobre isso especificamente. Ventinho. A escola aqui ela é em tempo integral. Isso é fantástico. Isso ajuda muito as famílias que precisam trabalhar, em vista também que o ordenado mínimo de uma pessoa só torna a vida muito mais difícil. Então, o fato de serem escolas em tempo integral, terem atividades associadas dentro da própria escola, enfim, algumas escolas, alguns ATLs, que são atividades de tempos livres, buscam a sua criança e levam para o ATL depois da escola, enfim. Isso é uma possibilidade muito boa, que a Valentina andou na escola pública por vários anos. Nos últimos 4 anos ela saiu e facilita muito e que também eu valorizo demais aqui. E tem uma coisa que eu adoro aqui, que é o ritmo. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam assim, calma, calma, relaxa, sabe? Me mandavam me acalmar, falavam como se eu estivesse muito estressada. Porque é isso, a gente vem de uma cidade grande e a gente vem num ritmo. E hoje em dia a vida é muito mais tranquila. Não tem aquele desespero, não tem correria. Aqui eu desacelerei completamente. Aqui a gente tem menos buzinas, a gente tem menos caos, menos trânsito. Também tem uma menor urgência do tempo. Por quê? Porque ninguém está acelerado. As pessoas estão ali fazendo o seu trabalho, vão às compras, elas saem, elas dirigem calmamente até a sua casa. É isso.
É inexplicável como aqui a gente consegue desacelerar. De novo, eu vivo no interior. A realidade de fora é bem diferente, com certeza. E o ambiente, ele influencia totalmente no nosso sistema nervoso, né? E quando o nosso sistema nervoso está regulado, a forma que você vive muda, né? Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente, não vou dizer calma, mas muito menos estressada, com certeza, né? E isso não é uma poesia, isso é simplesmente o nosso corpo fisiologicamente funcionando. Outra coisa que eu também adoro aqui, tá acabando, é a segurança. A segurança que tira o nosso corpo ali do modo alerta o tempo todo, né? Eu não vivo naquela tensão constante, olhando pelos retrovisores, eu não vivo com medo da motocicleta que passa do meu lado, eu não dirijo à noite na estrada tendo aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai me fechar, como aconteceu no Rio de Janeiro. Eu ando tranquila, eu não escondo o telefone, eu ando com o telefone na mão, eu deixo a minha bolsa no parquinho e vou ver a minha filha lá no balanço. O fato da gente não passar o medo na infância para a criança é valiosíssimo. Só quando a gente vive uma normalidade, que a gente sai do medo, é que a gente consegue entender como era totalmente anormal a gente viver no estado de alerta que a gente vivia anteriormente, né? Segurança não é luxo, segurança é uma base emocional, né? Isso também muda o nosso corpo de forma que a gente tem um sistema nervoso muito mais equilibrado, muda a forma com que você ocupa a sua vida e muda a forma com que você vive. A sua filha, ela não vive também em estado de alerta, não é? E isso, enfim, só pode trazer benefícios. Essa deveria ser a vida que todo mundo deve ter. Ah, mas Portugal está mais violento, já não é mais como antigamente. Sim, existem coisas acontecendo mais frequentemente, sem dúvida. Papo para outro vídeo. De forma geral, as coisas continuam bem. Sim, eu estou no interior, é uma opção minha e eu adoro estar aqui, por enquanto. Outro ponto que eu gosto muito aqui, apesar de também ter mudado com os últimos anos, sem dúvida, é a previsibilidade financeira. O custo de vida aumentou e aumentou muito, não tem como negar, a inflação está aí, o custo no supermercado está aí. Quando eu cheguei aqui, eu costumava brincar que a pizza no supermercado custava R$1,99. E eu falei assim, bom, em último caso, eu vou comer pizza todos os dias e pronto, tá resolvido. Brincando, é claro. Hoje, a mesma pizza já custa R$2,49, dependendo do mercado, R$2,79. O mesmo hambúrguer que a gente comprava ali pronto por R$1,69, R$1,79 já é R$2,79. Dependendo também no mercado, varia ali um bocadinho. Mas enfim, o fato é, o custo de vida subiu, mas existe uma previsibilidade maior. A minha conta de água, a minha conta de luz subiu muito pouco nos últimos tempos e nos últimos anos também, tá? E aquela intensidade financeira que a gente vive no Brasil, muito intensa, de estar sempre o custo de vida muito alto, né? Vou falar sobre custo de vida num outro vídeo, já está aqui nos planos e vou abrir aqui o meu custo para vocês, mas essa instabilidade financeira que a gente vive, essa intensidade do Brasil, eu troquei aqui por mais estabilidade também emocional. É uma troca consciente, é uma troca de custo de vida mesmo. E todas as vezes que eu cogito voltar para o Brasil, que eu começo a fazer contas, eu desisto. Sem dúvida, o meu custo aqui é consideravelmente menor. E não temos o mesmo ritmo de ganhar dinheiro que a gente tem no Brasil, sem dúvida. Aqui também tem outra coisa que eu amo, que eu falei um pouquinho no último vídeo, que aliás bombou, obrigada a todos. É a infância. A infância aqui é muito mais preservada. Uma coisa que me apavorava no Brasil era o fato da gente ter aquela adultização precoce, crianças muito internetizadas, crianças virando mulher muito rápido, a sexualização das músicas, enfim, das mulheres em si, a vulgarização, não é uma regra, mas enfim, é uma realidade. Eu queria uma infância real, eu queria uma infância mais longa, eu não queria essa pressão estética infantil, eu queria tempo para ela brincar, eu queria que ela aproveitasse essa fase mágica da forma mais raiz possível. E aqui eu consegui sustentar isso, né? Isso foi determinante, muito determinante. E aqui, claro, eu tive espaço para me reinventar. Eu não queria ser mais a Carolina antiga, eu queria ter uma vida totalmente diferente. E eu reconstruí a minha vida, eu reconstruí a minha narrativa, eu reconstruí a minha carreira, eu tive tempo para pensar numa nova carreira para mim, num novo emprego para mim mesma. Eu tentei trabalhar aqui em lugares, enfim, também vou falar sobre isso em outros vídeos.
mas sem dúvida aqui eu consegui criar o meu negócio de forma que se adaptasse à minha vida de mãe solo e que também me proporcionasse não riqueza, mas me proporcionasse uma vida relativamente estável. E eu também pude me organizar muito melhor como ser humano, como mulher, por causa desses benefícios todos, dessa falta de correria, dessa estabilidade, essa maior do nosso sistema nervoso. Enfim, tudo isso que eu falei antes, tudo isso me transformou muito como ser humano e essa transformação, para mim, não tem preço. Que o que eu vim buscar, eu encontrei, como eu falei no último vídeo, mais tempo com a minha filha, menos reatividade, mais consciência nas minhas escolhas, enfim, eu encontrei tudo isso aqui. E quando você encontra o que você estava buscando, faz sentido você continuar. E também não dá para romantizar o lugar. Portugal, como eu disse no início do vídeo, não é perfeito, nenhum país vai ser, né? O critério é ter coerência com essa fase da minha vida. E nesses 8 anos fez muito sentido. Confesso que agora estamos numa nova fase, mas eu também pretendo falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas quando eu olho para trás e pergunto o que eu vim buscar, a resposta é muito clara. Tudo que eu vim buscar, eu encontrei. A grande pergunta não é qual é o país que é melhor, o ambiente que faz mais sentido para essa fase que você está vivendo. Às vezes você não precisa mudar de país, você só precisa sair de uma cidade intensa e para uma cidade do interior. Uma outra boa pergunta para a gente fazer é qual é o ambiente que sustenta a mulher que você está se tornando ou a mulher que você quer se tornar? Qual família que você quer proporcionar para os seus filhos, né? E essa é uma resposta que requer olhar para dentro e requer coragem. E porque depois que você encontra a resposta, a ideia é que você corra atrás desse significado. Encorajo fortemente que você chegue lá também nessas respostas e que seja bonita a tua jornada. Para esse vídeo é isso. No próximo eu venho uma outra pegada. Aguardem. Tchau, tchau.